Olá, mais um podcast diretamente aqui da 31ª Agri Nordeste, na carreta Agro pelo Brasil. E agora, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre um dos segmentos mais relevantes da agropecuária pernambucana, que é a fruticultura. E nesse momento vamos contar aqui com a presença de Jailson Lira e também do Pedro Ximenes. O Jailson é produtor rural, presidente do Sindicato Rural de Petrolina, dirigente cooperativista, então uma pessoa com uma vasta experiência, não só institucional, mas também na condição de produtor. E Pedro é consultor, né, na área de exportação, na área de tecnologias da irrigação e também assessora cooperativas de produtores na região do Vale do São Francisco. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, deixá-los bastante à vontade para a gente falar sobre um tema que é tão rico, né, que é tão nobre aqui, estratégico para o Estado e para o agronegócio pernambucano. Mais uma vez, muito obrigado. Jailson, eu gostaria de começar pedindo um pouco para você nos apresentar, falar um pouquinho sobre essa questão do posicionamento hoje da fruticultura do Vale, né, em termos da sua relevância, mas principalmente das suas perspectivas, né, atuais. Por gentileza. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pedro. O Vale do São Francisco é verdadeiramente uma ilha de excelência, né? A fruticultura se instalou depois que os produtores rurais eles começaram a perceber que o valor agregado que as frutas traziam para os resultados das operações que faziam eram muito mais relevantes. Então, o Vale do São Francisco e Petrolina e Juazeiro hoje representa o que se chama de a Califórnia brasileira. Califórnia, onde nos Estados Unidos você tem sol e água. E é o que a gente também tem em Petrolina. A gente tem sol e água. E a possibilidade de produzir frutas o ano inteiro, né? Temos a possibilidade de produzir manga, uva, acerola, banana, enfim. Produtos que levam à mesa do nosso consumidor brasileiro e também com muita excelência e qualidade, frutas para o exterior. E aí a gente fala de mercados extremamente exigentes, como o mercado inglês, mercado alemão, o mercado holandês, mercado americano e até o canadense. Então, Petrolina hoje, como eu já falei, é uma ilha de excelência onde se produz com qualidade, né? Sabor, uma fruta de extrema qualidade e sabor, e também com segurança alimentar, porque os produtores hoje no Vale do São Francisco, eles se preocupam muito com o que estão produzindo, né? As certificações internacionais já fazem parte, né, do trabalho dos produtores no Vale do São Francisco. E essas frutas que saem para os mercados, tanto o mercado interno como o mercado externo, elas saem certificadas, com certificado de qualidade e sanidade fitossanitária, né? Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai falando e dando alguns detalhes de como esses procedimentos são utilizados pelos produtores no Vale do São Francisco. Muito bem. E Pedro, e teu trabalho como consultor, né? O que é que tu sente aí desse interesse, dessa procura por parte desses produtores, desses fruticultores, de serviços privados, né? De assessoria, de suporte, né? E essa visão deles da adoção de novas tecnologias, enfim. Como está isso hoje lá no Vale? Bom dia a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, passando informações importantes ao público. Queria dar meus parabéns aqui a Jailson, que faz um belo trabalho hoje no Sindicato dos Produtores Rurais de Petrolina. Petrolina é uma cidade que tem um potencial produtivo imenso. Lá nós conseguimos produzir manga, uva. Estamos com as primeiras produções de pera, maçã, também, que é uma novidade para a nossa região. Sim. Poucas áreas, mas já mostram o potencial da nossa região. Petrolina, quando a gente vai para as feiras internacionais, como a Fruit Attraction, a recepção dos técnicos de Petrolina quando vão nessas feiras é imensa.
Eles, você é de Petrolina, Petrolina é muito técnica, Petrolina é muito famosa, porque 87% da manga tome exportada sai da região do Vale do São Francisco, contemplando, lógico, Petrolina. Então isso a gente fica muito admirado, a gente, pela esse feedback de outras produções como limão, como maçã, em outras regiões. E Petrolina, tecnicamente, ela é muito, muito boa. Quando a gente vai em outras regiões, como Maceió, a gente não vê tanta tecnologia como a gente vê como Petrolina exige produtos assim que os produtores de uva utilizam de 200 gramas por hectare. Quer dizer, é uma agricultura realmente de precisão. Ao meu ver, ela está um nível muito acima da média nacional. Ô, Gerson, aí ele colocou um assunto aí interessante. O que, na tua opinião, ajuda a explicar um pouco esse verdadeiro fenômeno dessa Califórnia brasileira na perspectiva do produtor, que nos parece de fato ser diferenciada? Alexandre, veja só, os produtores de Petrolina, eles são muito inquietos, eles não ficam esperando para que aconteça, né? Há 25 anos atrás, nós começamos a trilhar o caminho para a Califórnia. A Califórnia, principalmente os produtores de uva do Vale do São Francisco. A Califórnia é o berço da genética da melhor uva que existe no mundo, ou das melhores variedades de uva do mundo. A Califórnia é o berço de aproximadamente 10, 12 empresas de genética que fazem reprodução de material genético, visando a cada ano lançarem variedades novas para o mercado e variedades que o mercado exige e precisa e solicita. Por exemplo, nós temos uva com sabor de algodão doce. Interessante. Uva com sabor de cereja. Uva mais alongada, mais verde, mais redonda, mais graúda, mais saborosa, entendeu? Evidentemente que hoje a demanda é por sem sementes. Então, as uvas sem sementes predominam hoje? Predominam. 100%, né, das pesquisas são em cima de uvas sem sementes. Portanto, o produtor em Petrolina, ele não fica esperando, ele vai buscar. E nessa busca ele traz variedades novas e novas tecnologias. A gente tem visitado algumas regiões do mundo produtoras de uva e eles sempre ficam, como o Pedro falou aqui, querendo saber o que é que a gente está fazendo em Petrolina, porque normalmente a nossa produção é de ponta. Não se deve em Petrolina nenhuma questão em relação à produção de frutas a nível nacional, principalmente em relação aos carros-chefes da região, que são a manga e a uva, né? Aí a gente parte, por exemplo, depois de procurar nova genética, a gente procura também variedades que sejam mais resistentes a determinadas doenças, aonde você, para produzir essas variedades, você não precisa estar aplicando tanto defensivo. A gente procura também coberturas plásticas, né? Tecnologia de irrigação, tecnologia de fertirrigação, aplicando cada vez mais os adubos na veia, na raiz da planta, gastando menos água com a irrigação localizada, pulverizando através de drones. Isso é uma tecnologia que tem chegado a Petrolina. Portanto, Petrolina está na ponta, né? E tudo o que acontece em Petrolina é porque os produtores muito vão buscar. E aí a gente tem paraibano como eu, a gente tem cearense, a gente tem alagoano, a gente tem gente que veio do Paraná, daquela região de São Paulo, quer dizer, tem muita gente, muito técnico bom, formados em excelentes universidades brasileiras, como a Exalc e outras universidades agronômicas de Lavras, Minas Gerais. Além do mais, a gente também tem a colaboração dos órgãos institucionais e governamentais, como por exemplo a Embrapa, né? A Universidade do Vale do São Francisco, que também na sua área de engenharia e agronomia também tem colaborado com o Vale do São Francisco, os institutos federais de educação, que também dão suporte às atividades agronômicas lá na região. Portanto, quando se fala em Petrolina, se fala de muita coisa boa, né? Principalmente com relação a
produção da fruticultura. Então, novas variedades também, né, que estão chegando, novas variedades de uva e de manga também, né? E outras culturas que têm chamado a atenção do produtor, como por exemplo a cultura do abacate, do abacate raiz, chamado de avocado, né? O mirtilo é outra realidade. Algo impensável, né? Há um tempo atrás, né? Mirtilo. Totalmente impensável, entendeu? Uma cultura que demanda muita tecnologia para a sua produção. Portanto, ninguém lá tem medo de trabalhar, né? Existe trabalho, e trabalho muito para homens e mulheres. E aí as fazendas admitem com muita excelência homens e mulheres, dando emprego e renda para famílias, né? E, portanto, sendo uma região do sertão de São Francisco e o sertão brasileiro semiárida, é uma região que prospera e prospera muito. E a gente tem visto isso, né, já nos indicadores de desenvolvimento econômico, quanto cresceu, né, em PIB, né, em renda, realmente refletido fortemente por essa atividade. O gráfico de crescimento demográfico de Petrolina, ele é uma curva que nenhuma outra cidade do interior acompanha. A Petrolina já tem mais de 400 mil habitantes hoje, né? E é uma ilha de excelência. Você anda em Petrolina, você vê o nível da cidade, né? Uma cidade nova, uma cidade bem planejada, uma cidade limpa, né? E graças a Deus, com políticos muito competentes que sempre têm lutado para trazer benefício para a cidade. Além de toda essa gama, né, da prosperidade na área agrícola, Petrolina também se desenvolve porque tem políticos que buscam oportunidades para a cidade. Perfeito. É uma conjugação de fatores, né? Que um vai puxando o outro, vai desdobrando, né? Mas isso que você colocou da questão a gente chama de aberto à inovação. É muito comum a gente falar nisso na área urbana, né? Na área rural a gente percebe a necessidade da adoção de tecnologias, e tá aí tantas, né? E vê que como os produtores de lá de fato são abertos para a aplicação dessas inovações e enfim, gerar todo esse desenvolvimento como você bem colocou. Mas Pedro, você como consultor, você tem feito um trabalho muito também de assessoria junto a cooperativas, né? E como você vê hoje, ou como você percebe hoje a relevância, né, do modelo cooperativista, do modelo de união, né, do produtor e a repercussão que isso traz para os produtores, positivas, obviamente, do ponto de vista não só do negócio em si, mas da própria estruturação e viabilização de exportação, por exemplo. Como é que você enxerga isso? Certo, Alexandre. Nós atendemos 2 cooperativas hoje. E o perfil que está se demonstrando na nossa cidade, na nossa região, que está apresentando melhores resultados, são pequenas cooperativas. Não são grandes cooperativas como a gente vê a Cutia, outras empresas. Lá em Petrolina, as cooperativas que a gente vê que estão dando certo são aquelas cooperativas pequenas. Com menor número de associados, com menor número de associados, okay, mas que tenha um perfil mais ou menos parecido. Mais homogêneo. 50 hectares, 30 hectares de uva, e eles se organizam, fazem as organizações de uma forma enxuta. Por exemplo, tem uma cooperativa que nós atendemos, que o quadro dela são só 12 funcionários. Então, com isso fica mais fácil a gestão, as decisões são mais fáceis e a nossa cooperativa está passando agora para mais 100 hectares para o ano de 2025, com boas perspectivas de crescimento e nesse formato de realmente só entrar na cooperativa quem realmente tem um perfil. Não entra na cooperativa quem quer. Não. Lá só entra quem tem uva de qualidade. Lá só entra fazendas organizadas. Se você chegar lá com a fazenda, com fruto feio, dizendo que só quer entrar na cooperativa mesmo pagando 300 mil reais para entrar na nossa cooperativa, não é assim não. Você tem que provar que tem uma fruta boa, provar que você tem aquela visão empresarial de crescimento, mas com responsabilidade, como disse mesmo Jailton, com responsabilidade de fruta com segurança alimentar. Tem um critério, né? Tem todo um perfil. Já sai dentro dessa questão da organização do produtor, e você como dirigente classista, membro de diretoria de cooperativa,
A gente sabe que no Brasil, principalmente no Nordeste, essa questão do cooperativismo ficou um certo tempo meio que desgastado, meio que aquela história, cooperativa e tal. Mas parece que é outro exemplo que o Vale está nos dando, que é um modelo que sim, pode funcionar, sim, pode dar certo. É essa também a sua percepção? Que leitura você faz disso? Alexandre, você falou uma palavra mágica aí, exemplo, né? Quando você fala de exemplo, você fala de uma coisa que normalmente pode ser boa e pode ser ruim. Mas quando você fala de exemplo, e o exemplo mostra o crescimento desses produtores que estão associados, que estão organizados em forma de cooperativa, você vê eles prosperando, você vê eles aumentando áreas, você vê esses cooperados com certificação internacional, envolvidos em várias atividades que não só estão preocupadas com a produção local, com o crescimento e com a prosperidade individual, mas também com o bem coletivo. Pessoas que se preocupam, que passam a se preocupar, ou que sua produção comece a se preocupar com o meio ambiente, né? Que seja ambientalmente correta a produção, que se preocupem sempre com a qualidade, né? E que, sobretudo, deem exemplos. Então, as cooperativas de produtores, principalmente no caso da uva em Petrolina, porque o pessoal da manga ainda não está conseguindo se organizar de forma a formação de cooperativas. Agora a gente tem um grupo lá que está começando a se organizar para a formação de uma cooperativa de produtores de manga. Mas o exemplo dos produtores de uva que geraram as primeiras cooperativas há 20 anos atrás, muitas vezes desacreditadas e com muitas críticas, hoje dão um exemplo tão bom que outros grupos, né, se formam. A nossa cooperativa em particular é a Copex Vale. Nós, há 20 anos atrás, a gente formou essa cooperativa com 20, 21 associados cooperados. Hoje nós temos 34, mas porque nós já estamos admitindo os filhos dos cooperados para gerar, né, a sucessão. Então, temos... Que é outro desafio, né? Que outro desafio. Então, hoje a gente já tem 34. Assim, a gente, na verdade, o modelo cooperativista, ele teria que absorver todos aqueles que se interessassem em entrar para a cooperativa. Mas é impossível, porque no nosso caso da cooperativa de uva, ela tem limitações com relação à parte técnica. E também, toda vez que você admite um cooperado, você tem que dar o suporte a ele. Então, pela incapacidade técnica de aceitar todo mundo, a gente sempre faz essa limitação e sempre procura já colocar na cooperativa aqueles produtores que têm um perfil mais ou menos igual ou parecido. E a partir daí a gente tem trabalhado no sentido de fazer a cooperativa funcionar cada vez melhor, cada vez mais redonda e dando maior suporte ao produtor, né? São análises que a cooperativa já passa a fazer gratuitamente para o produtor, né? Uma assistência técnica mais afinada, não é? São a participação de feiras internacionais para que o cooperado comece a perceber a importância da fruta dele no meio de outras frutas, aonde a gente vê que a gente tem que trabalhar sempre primando pela qualidade, né? Porque a fruta, e principalmente a fruta que a gente produz, ela se vende com os olhos. Então, quando você vê uma fruta fresca e bem apresentada, não é? Uma fruta que resiste a uma viagem de 15, 16 dias através do mar, né? Em containers transatlântica, em containers refrigerados. Verdade. E essa fruta vai para a Inglaterra, essa fruta vai para a Alemanha, para a Holanda, para a Dinamarca, para a Irlanda, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Argentina. Então essa fruta tem que ter uma boa qualidade, né? Ela tem que ser produzida de uma forma muito bem feita para que ela resista todos esse transit time que exige, além de chegar no destino, também mais outros 10, 15 dias até ser comercializada. E a gente vê, a gente que participa de interação sempre com nossos clientes lá fora,
a gente tem recebido e acompanhado a chegada das frutas e a fruta chega tão fresca como a fruta que foi colhida no dia na fazenda, né? Porque existe uma preocupação do produtor até de ter o mínimo tempo entre a colheita da fruta e a entrada na câmara de resfriamento, porque quanto menor for esse tempo, menos a fruta vai sofrer, vai perder ou se desidratar no engaço, no caso da uva. Então, a preocupação não só de produzir bem, colher bem, embalar bem e levar no mínimo tempo possível para a câmara para ser resfriada e ficar ali acondicionada até a saída. É um processo assim, né? Muita gestão, muito complexo. Pois não, Pedro? E pode... somando aí as belas palavras de Jailson, nós da região do Vale do São Francisco estamos muito empolgados com a cultura, porque existem as primeiras negociações com o mercado chinês. Começou a haver realmente o afunilamento dessa negociação. Eles estão querendo nossa uva, já fizeram algumas reuniões, eu já participei de algumas reuniões, representando a empresa Frutos do Vale, de Sérgio Melo, e eles dizem que querem nossa uva, tá afunilando, na verdade, essa negociação, e as perspectivas são imensas. É uma negociação antiga, acho que tem mais de 16 anos de negociação tentando vender para esse mercado, muito exigente, mas existe uma janela muito boa ali, segundo o próprio chinês, o representante de lá. Eles falam ali a janela de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então essa janela a gente pode mandar muita fruta para lá, e isso desperta mais plantios, aguça o produtor rural em plantar mais, investir mais em sua área, para a gente conseguir atender mais o mercado, porque o mercado chinês, com a quantidade de pessoas que tem lá, realmente é uma perspectiva para a nossa região, a gente fica todo empolgado. Mas Jailson, veja, tivemos agora, né, estamos tendo essa semana, esses últimos 15 dias, uma decoladazinha aí do dólar, né? O dólar beirando aí a casa dos R$6, taxa Selic subiu ontem para 0,5. Isso tem alguma repercussão positiva, negativa aí na fruticultura? O que é que isso, do ponto de vista econômico, repercute? Tem. Os produtores estão animados na exportação. Nós estamos em plena janela de exportação agora no Vale do São Francisco, né? Principalmente da uva, né? E os mercados estão bastante abertos. A gente tem mandado muita fruta para a Europa, né? Para a Alemanha, para a Holanda. Temos também o mercado inglês muito bom e mercado americano com bastante perspectiva de preços bons, né? Estamos tendo uma safra talvez esse ano 30% menor, porque nós tivemos no ano passado muita chuva e essa chuva prejudicou, né? Principalmente as plantas que estavam em fase estavam produzindo, as que estavam em repouso nem tanto. Mas muitas áreas sofreram bastante e a gente está tendo uma redução esse ano de pelo menos 30% na safra. Mas talvez o preço compense, né, essa perda que a gente está tendo. Além dos mercados estarem bastante abertos, a gente sempre lida na exportação com o câmbio. E o câmbio passou a ficar bastante favorável nesses últimos meses e nesses últimos dias mais ainda. Então, isso faz com que haja uma demanda bastante significativa para a exportação, né? Veja, muitas vezes se pergunta, a fruta que fica no Brasil é aquela fruta mais fraca, aquela fruta que tem menos qualidade, e a gente sempre tem dito o seguinte, e os produtores têm feito bastante isso. Eles produzem uma fruta boa, uma fruta de excelente qualidade, e na hora de colher, eles escolhem o mercado. Se o mercado interno está pagando melhor, vai para o mercado interno. Se o mercado de exportação está pagando mercado de exportação, vai para o mercado de exportação. Portanto, o Brasil tem recebido em todos os seus mercados, principalmente no sul, sudeste, frutas de excelente qualidade, porque também tem pago preços bem significativos. Em algumas épocas do ano não vale a pena exportar. Em primeiro lugar, por quê? Porque você tem uma fruta bem mais resistente do que a que é vendida no mercado interno, porque você corre o risco de ter qualquer tipo de problema nesse transit time, como eu falei, né? E você também demora para receber.
informando a todos que a fruta que a gente vende para exportação, ela normalmente também não é vendida com preço fechado. Na hora que ela sai do packing house do produtor, ela não sai com preço fechado. Nossos clientes na Europa recebem essa fruta, né? E o preço é o do mercado da semana que está sendo vendida. Eles são comissionados. Eles ganham comissão sobre o preço de venda, né? Mas nossa fruta que sai para exportação, normalmente ela não é vendida com preço fechado, né? E existe também esse risco. Então, se você tem um câmbio muito desfavorável, isso pode interferir bastante no resultado, né? E o que a gente tem visto é de que a demanda em todos os mercados internacionais está sendo muito boa. Por incrível que pareça, apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem enfrentado, o mercado interno também está pagando preços razoáveis, bastante razoáveis para a nossa fruta. E evidentemente que o aumento de taxa de juros, isso interfere, né, principalmente naqueles que estão com débitos e programações de pagamentos futuros. Então, evidentemente que isso interfere, não é tão bom para a gente. O dólar ajuda por um lado, no aumento, a Selic atrapalha por outro e vai se equilibrando isso, né? O produtor sempre fica nesse meio, mas, assim, pela vontade, pela característica que ele tem de ser uma pessoa que investe, né? Investe pesado e acredita, né? A gente sempre tem falado. E o produtor é sempre aquele que quer, em outra vida, voltar como produtor, né? E chegando um produtor lá no céu, São Pedro perguntou, e aí, o senhor vai ser produtor novamente? O médico disse que ia ver, queria ser médico, talvez, o agrônomo não sabe se quer ser agrônomo, né? Mas o produtor rural disse, não, nessa vida não foi bom não, mas eu tenho certeza que na próxima eu vou acertar e vai ser melhor, eu quero voltar como produtor rural. É aquele que sempre acredita e sempre quer, né, acreditar tanto no nosso país como na nossa agricultura. E o Brasil tem demonstrado, né, cada vez mais, né, excelência, qualidade, produção, produtividade, né? Ainda ontem eu estava vendo uma palestra de um técnico da CNA, né? E ele estava mostrando, né, a capacidade que o Brasil tem tido, né, em cada vez menores áreas produzir mais, né? Fazendo uma retrospectiva dos anos 40, 50 na produção agrícola de milho, ele demonstrou que hoje, né, no nosso país se produz 3 vezes mais do que se produzia na mesma área. Em anos anteriores. Então, qualidade principalmente de sementes, manejo, solo, produtos que se usam, tecnologia, né? Enfim, né? Então a gente sempre acredita que tudo vai dar certo e continua produzindo e ainda mais, acreditando que nossos filhos farão melhor do que nós ainda futuramente. Muito bom. Pessoal, está excelente o podcast. Eu queria realmente agradecer essas contribuições, essa visão que vocês colocam, essa percepção. Eu vou abrir aqui para as considerações finais, fiquem à vontade para vocês complementarem mais alguma questão, né? Para que a gente possa cada vez mais informar, né? E revelar, né, Jair, toda essa riqueza e toda essa pujança que tem e a perspectiva de um país como o nosso, um dos poucos do mundo, que já tem e continuará tendo, né, um campo super fértil aí para quem arrisca, quer inovar e tem coragem de trabalhar no desenvolvimento do agro. Fica à vontade, Pedro. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar expondo aqui nossa região, expondo com muito orgulho o nosso trabalho. Sabemos que somos hoje líderes nacionais de produção de uva de mesa, isso nos traz muito orgulho. Estamos na região que melhor produz uva de mesa no Brasil. E a minha consideração final era um apelo, né, aos governos, de fazer publicidade da nossa fruta. Acho que hoje em dia o marketing na venda de frutas para o consumidor final é muito pouco. Acho que a gente poderia fazer um marketing melhor para vender nossa fruta,
para ter uma maior aceitação, um maior consumo. Dizem que se você investir R$1 no marketing, com um ano ele volta com R$10. Então acho que os governos, as associações, as grandes cooperativas podiam ajudar nisso, nesse marketing de incentivar a população a consumir mais frutas, tendo em vista que trazem muitos benefícios. É assim que eu vejo, é assim que eu espero e é assim que eu torço. Muito bem. Alexandre, a importância do agro para o Brasil é muito grande, né? O Brasil é um país, né, de continente extenso, né? Tem uma imensa faixa de produção agrícola, apesar das restrições ambientais, onde a gente tem que, né, diferentemente de outros países que não têm as reservas ambientais legais, que no nosso caso podem ser de 20% até 80%, né? Mas no que a gente tem explorado, a gente tem dado muito certo e feito com muito profissionalismo, né? É importante que a gente tenha também, assim, representantes que defendam os nossos interesses, né? Representantes na Câmara Federal, no Senado Federal, instituições como a CNA, né, que representa muito bem o agro no Brasil, tem dado sua contribuição, tem dado apoio à produção rural. Então, nós sempre queremos reforçar, né, a defesa dos interesses, né, da nossa atividade e do nosso país perante esses organismos, né? Tanto os organismos institucionais como também as associações, não é? As federações de agricultura por todo o Brasil, né? Os sindicatos de produtores rurais, enfim, né? Queremos reforçar para que toda essa quantidade de gente envolvida, né, na política, nos organismos governamentais e não governamentais, eles possam estar atentos para determinadas exigências, às vezes injustas, né, que nós passamos, porque o Brasil tem feito bastante ciúme a muito país por aí. Tem incomodado, né? Muita gente. Incomodado. E aí, a partir desse momento, começam a se criar, né, barreiras, né, que às vezes se aparecem como fitossanitárias, como barreiras institucionais, ambientais, mas que representam muito mais uma defesa dos interesses dos produtores desses países, né? E aqui, você sabe, a gente não tem praticamente nenhum benefício fiscal ou social por parte do governo que possa dar, né, ao produtor mais tranquilidade, né, nos seus investimentos. Então, a gente sempre tem lutado para que o produtor tenha cada vez mais uma rede de proteção que faça com que ele se mantenha mais forte na sua atividade, né? Eu tive um consultor húngaro há mais ou menos 20 anos atrás, e ele dizia basicamente assim: Jailson, na Hungria, um produtor, para se manter em pé, forte, ele tem que ter 3 produções. Ele tem que ter uma no banco, ele tem que ter uma no galpão e ele tem que ter uma no campo. Senão ele não consegue se estabelecer, pelo fato de tantas dificuldades e variáveis que às vezes ajudam, mas às vezes, né, atrapalham o resultado, principalmente o resultado financeiro da sua safra, né? São problemas climáticos que a gente vê hoje, né? Problemas climáticos sérios que fazem com que o produtor, se não estiver protegido, ele tenha, né, ali praticamente na hora da colheita um insucesso, né? E se ele não estiver preparado, ele vai amargar uma dificuldade ainda maior. Portanto, o trabalho de produzir é um trabalho muito sério e deve ser sempre utilizado muito profissionalismo para que o produtor tenha sucesso. Muito bem. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Pedro, Jailson, pela brilhante participação. Ficamos por aqui nesse podcast e nos aguardem até a próxima edição. Muito obrigado.